Porque o Flamengo acaba de anunciar oficialmente a demissão do técnico Filipe Luiz. E nesse vídeo eu vou trazer todos os detalhes do desligamento do treinador após 101 jogos e 5 títulos à frente do Mengão. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, você quer estar por dentro de tudo, agora são 1h da manhã, nós estamos aqui gravando esse vídeo na madrugada porque o Flamengo acabou de comunicar oficialmente a saída do técnico Filipe Luiz, a demissão do técnico Filipe Luiz. Por isso eu queria pedir, você que não é inscrito, quer estar por dentro de tudo, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like vai ajudar demais no nosso trabalho, o seu like vai ajudar demais no nosso crescimento e é muito importante para nós. Para você que está acordando na manhã dessa terça-feira, durante a madrugada, o técnico Filipe Luiz foi demitido e o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que a partir desta terça-feira, hoje, dia 3, Filipe Luiz não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diego Linhares, preparador físico. O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luiz por tudo que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade da sua trajetória profissional. Atenciosamente, Clube de Regatas do Flamengo. E após sair essa nota, era muito confuso para todo mundo. Será que o Filipe Luiz pediu demissão? Será que o Filipe Luiz foi demitido? O que de fato aconteceu? Porque a nota não diz que o Flamengo decidiu afastar o treinador, que o Flamengo decidiu dispensar o treinador, mas a nota também não diz que foi o Filipe Luiz que chegou na diretoria do Flamengo e pediu demissão. Na coletiva de ontem, o Filipe estava com um discurso realmente muito estranho. Ele termina ali na última pergunta, ele até fala assim, eu queria deixar claro que aqui eu vivi os melhores dias da minha vida e tal. Era um discurso, assim, meio que de redenção, mas também um discurso de vamos tentar dar a volta por cima e um discurso de despedida. Era um discurso muito estranho. A coletiva do Filipe Luiz ontem verdadeiramente foi uma coletiva muito estranha. Falando sobre isso, ele assumiu que errou algumas vezes, deu razão ao torcedor que estava protestando, deu razão ao torcedor que estava falando ali, criticando o trabalho dele, inclusive fazendo protestos, e também ele agradeceu a torcida que durante o jogo ontem não criticou, que durante o jogo apoiou e depois do jogo a torcida vaiou e cantou lá, não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição, vergonha, vergonha, time sem vergonha. E aí, o que aconteceu? Ele foi para a coletiva, falou tudo isso, quando acabou a coletiva, faltava 1 minuto para 1h da manhã, o Flamengo soltou essa nota oficial anunciando a saída do treinador. Logo depois disso, nós entramos num trabalho árduo de apuração para entender um pouco do que aconteceu, e a informação que nós recebemos foi a seguinte: o Filipe Luiz, ele foi para a coletiva, até o momento que ele foi para a coletiva, ele não sabia de nada, e ontem também foi um pouco estranho, porque o Filipe Luiz demorou muito para vir para a coletiva, até o momento da coletiva ele não sabia de absolutamente nada do que estava acontecendo ou do que iria acontecer. Inclusive a informação que eu recebi é que no dia de ontem ele cumpriu todo o protocolo ali, preleção, aquela coisa toda de dia de jogo normal. E aí, depois da coletiva, José Boto teria comunicado ao treinador que o Flamengo não contaria mais com os trabalhos dele, anunciando para ele, primeiramente, a demissão, tanto dele como do preparador físico, quanto também do auxiliar técnico, o Ivan Palanco. Com isso, Filipe Luiz desligado oficialmente do Flamengo. Agora o Flamengo vai precisar ir para o mercado para buscar um novo treinador. Tem, obviamente, muitos nomes. Tem o Diniz, tem o Renato, tem o Leonardo Jardim. Tem muitos nomes aí à disposição do mercado e o Flamengo vai precisar aí encontrar um nome para poder voltar a equipe para os trilhos, voltar a equipe para o rumo e conseguir aí ter vitórias e ter bons jogos. Eu até achei que a participação do Flamengo, achei que o jogo do Flamengo ontem tinha sido um jogo muito bom, mas infelizmente não foi capaz de manter o técnico Filipe Luiz no cargo. E daí eu queria saber de você, 101 jogos, foram 5 títulos, né? Ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa, Libertadores Brasileiro e Campeonato Carioca no ano passado, chegou na final do Mundial, perdeu nos pênaltis para o PSG, esse ano ele perdeu a Recopa e a Supercopa.
mas 101 jogos, 17 meses à frente do Flamengo. Queria saber a sua opinião, você, torcedor rubro-negro. Como é que você avalia o trabalho do técnico Felipe Luiz? Eu também queria saber se você acha que o Flamengo acertou em demitir o treinador. Se você acha que o Flamengo acertou ou o Flamengo errou na demissão do técnico. Coloca, por favor, nos comentários. Eu vou dizer para vocês que eu, particularmente, estou triste porque o Felipe era um cara que eu gosto. O Felipe era um profissional que eu gosto. Ele respeita o clube. Ele sempre colocou o clube acima de tudo, tanto quando ele era jogador, ele mudou uma política, né? No vestiário do Flamengo tinha um escudo do Flamengo no chão, ele não pisava naquele escudo de jeito nenhum, ele sempre passava por fora, e aí o Flamengo tirou aquele escudo do chão e colocou aquele escudo no teto. Ele foi um jogador que dentro de campo sempre se entregou ao máximo, que sempre se doou ao máximo. Ele até falou sobre isso ontem também na coletiva, que ele não era esse jogador que corria, que dava carrinho, que fazia muita coisa dentro do campo, muito pelo contrário, mas era um cara que se entregava muito, que se doava ao máximo nos treinos, e é um cara que respeitava muito o Flamengo. Infelizmente, os ciclos se acabam, e o ciclo do Felipe Luiz ontem se encerrou no Flamengo. Não sei se a decisão partiu única e exclusivamente do presidente BAP, ou se ela partiu também do José Botto, e é claro, o que fica neste momento é uma reflexão. O departamento de futebol do Flamengo. Todos os problemas eram só o Felipe Luiz, porque é o que eu tenho falado aqui nos vídeos. O Felipe Luiz tem grande parcela de culpa porque a temporada começou muito ruim, mas o Botto também precisa ser cobrado. Hoje está encerrando a janela de transferência. O Flamengo não contratou o centroavante. O Flamengo precisava de um centroavante e o Flamengo não contratou um centroavante. O Flamengo teve final de dezembro, janeiro e fevereiro inteiro para contratar um centroavante e não contratou. Por qual motivo? O Felipe Luiz não quis que o centroavante fosse contratado? O Felipe Luiz não deixava o centroavante ser contratado? Ou o José Botto não teve capacidade de ir para o mercado e encontrar um jogador com a qualidade que o Flamengo precisa? É isso também que precisa ser avaliado. Eu acho que, assim como o trabalho do Felipe Luiz foi avaliado e o Flamengo tomou a decisão que achava que era melhor para esse momento, eu acho que o trabalho do José Botto também precisa ser avaliado. O trabalho do José Botto também precisa se colocar uma lupa ali em cima do trabalho dele. Porque as contratações que o José Botto fez, o tanto de dinheiro que o José Botto gastou, e não achou nenhum jogador. Ele chegou aqui prometendo, dizendo que não ia queria contratar jogadores que não eram conhecidos, mas queriam chegar no Flamengo, queriam dar resultados, queriam entregar títulos. Não fez isso. Até agora não contratou nenhum jogador desconhecido, contratou o Juninho, que nem foi tão barato assim. O Flamengo pagou mais de 40 milhões de reais no Juninho, e depois não contratou mais nenhum jogador desconhecido. E outra, contratou o Royal não tá dando certo, contratou o Lino não tá dando certo, contratou o Paquetá. Acho que o Paquetá ontem fez um bom jogo, mas o Paquetá ainda tem uma questão ali tem uma questão ali de adaptação, eu entendo. O Vitão não tá jogando. Então, assim, gente, tem muita coisa que o trabalho do Botto também precisa ser avaliado. Avaliaram do Felipe Luiz e decidiram pela demissão dele. Avaliem também o trabalho do José Botto. Sem contar as coisas que... reclamação de jogador, teve aquela situação do Pedro, teve outras coisas acontecendo também nos bastidores. Precisa se fazer uma avaliação também no trabalho do Botto. Já fizeram do Felipe, acharam por melhor demitir o treinador. Demitiram. Agora tem que avaliar o trabalho do José Botto. Vamos ver como é que o Flamengo vai... Qual vai ser a decisão, né, que o Flamengo vai tomar sobre o novo treinador e qual será o novo nome aí que o Flamengo vai colocar para assumir a equipe após tudo isso aí, toda essa madrugada turbulenta. Estava pela demissão do treinador. Após a partida, o treinador fez todo o ritual, falou com os jogadores, parabenizou pelo jogo. É claro, já prevendo uma partida contra o Fluminense no final da semana e foi para a coletiva. No momento em que o Felipe Luiz estava na coletiva, os jogadores, obviamente, já foram saindo e indo embora para suas casas. Ao terminar a coletiva, o Felipe Luiz foi informado que o José Botto queria conversar com ele. Em uma conversa curta e breve, o diretor de futebol falou para o treinador que não contava mais com os seus serviços. Logo depois, o Flamengo soltou a nota oficial comunicando para todo mundo que o Felipe Luiz não era mais treinador do Flamengo e também pegando todo mundo de surpresa, o próprio técnico e os jogadores do elenco. O Flamengo soltou uma nota oficial dizendo que não contava mais nem com o Felipe Luiz, nem com o Ivan Palanco, o seu auxiliar técnico, e nem com o Diego Linhares, o seu preparador físico. Com isso,
óbvio, uma madrugada de muito trabalho, de muita apuração, começa a se falar na possibilidade de quem será o novo técnico. E a informação que saiu no UOL é que ainda ontem, segunda-feira, já havia acontecido na parte da tarde uma reunião no Rio de Janeiro entre Leonardo Jardim e a diretoria do Flamengo. E nessa reunião, o Flamengo já tinha deixado praticamente encaminhada a contratação do Leonardo Jardim para ser o novo treinador no lugar do Felipe Luiz. E sim, gente, o Leonardo Jardim está no Brasil. Ele está em Belo Horizonte, um evento que vai acontecer lá, e ele foi convidado pelo Pedrinho BH, que é o dono do Cruzeiro, e acabou que desenvolveu uma amizade muito grande com o Leonardo Jardim quando o técnico português passou pela equipe mineira no ano passado. O Leonardo Jardim foi visto desembarcando ontem, no final da tarde, em Belo Horizonte. Provavelmente ele veio de Portugal para o Rio, chegou aqui no Rio, teve essa reunião, alinhou, né, a questão das negociações com o Flamengo e logo depois ele foi para Belo Horizonte. Um fato curioso que um torcedor do Cruzeiro filmou ele chegando lá no aeroporto é que realmente o Leonardo Jardim estava com muita bagagem. Tipo assim, uma pessoa que vem passar ali, sei lá, uma semana em um lugar de viagem, não vem com 4, 5 malas. Ele estava com bastante bagagem. Vamos ver como é que vai ficar aí a situação do Leonardo Jardim. Vale lembrar que desde o final do ano passado, quando teve aquele imbróglio na renovação do técnico Felipe Luiz, já o presidente BAP tinha o interesse na contratação do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim foi procurado na ocasião por José Botto para saber se havia possibilidade dele assumir o Flamengo caso o Flamengo não tivesse um desfecho, um final feliz na contratação, na renovação de contrato naquela ocasião do técnico Felipe Luiz. Naquela ocasião, o Leonardo Jardim tinha se despedido do Cruzeiro, estava enfrentando uma situação familiar. Na semana passada, o Leonardo Jardim comunicou ao mercado que estava de volta e estava pronto para ouvir novas propostas. E o Leonardo Jardim, hoje, estou fazendo esse vídeo na manhã de terça-feira, o Felipe Luiz foi demitido nesta madrugada, a informação que se tem é que nesta manhã o Leonardo Jardim é o plano A do Flamengo, é a primeira opção do Flamengo. Mas, além do plano A, o Flamengo tem outras opções também que estão aí no radar da diretoria. O Flazoeiro está falando de quem? Fernando Diniz, Renato Gaúcho? Não. Quem também pode aparecer aí como uma opção é Luiz Castro, que hoje é técnico do Grêmio, e o Arthur Jorge, que hoje está lá no Al Rayyan. Eu acho que é esse o nome do time lá. A questão do Arthur Jorge é que dificilmente Arthur Jorge conseguiria chegar aqui no Rio de Janeiro até o próximo domingo por conta das questões que está acontecendo lá. Então, assim, tem essa questão também que pode deixar o Arthur Jorge mais como uma segunda ou terceira opção. E também tem uma outra questão. Para tirar o Arthur Jorge do Al Rayyan, tem que pagar uma multa de 30 milhões de reais, que é o valor da multa rescisória dele lá, mais um salário também que é considerado muito alto para os padrões de salário do futebol brasileiro. O plano A é o Leonardo Jardim. O Flamengo quer o Leonardo Jardim. Caso não consiga contratar o Leonardo Jardim, aí aparece tanto o Luiz Castro como o Arthur Jorge como essas opções também para a diretoria do Mengão. O José Botto aí, que quando chegou no Flamengo disse, né, que iria acabar com a hegemonia dos técnicos portugueses. Ele tem 3 técnicos portugueses aí como opção para poder assumir o lugar do técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz, que ainda não se pronunciou oficialmente, a tendência é que hoje ele vá ao Ninho do Urubu para poder se despedir dos jogadores. Como eu disse, acabou, ele falou com os jogadores, foi para a coletiva. Acabou a coletiva, o jogador já tinha ido embora, ele não conseguiu se despedir de ninguém. A tendência é que hoje ele vá ao Ninho do Urubu, se despeça dos jogadores, pegue as suas coisas, apesar de que são 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, são 7 anos, aí vai completar no meio do ano, que ele tá no Flamengo, então deve ter muita coisa dele lá no Ninho. Então ele vai ao Ninho do Urubu, vai buscar todas as suas coisas e aí sim vai se despedir oficialmente do Flamengo. Não sei se ele vai soltar uma nota oficial nas suas redes sociais, e eu já aproveito o espaço aqui do canal para agradecer o Felipe Luiz pelo respeito que ele teve com o Flamengo enquanto jogador, enquanto treinador, pelo respeito também que ele teve comigo, com o meu trabalho. Sempre um cara que me respeitou bastante, sempre um cara que valorizou também o nosso trabalho bastante. Não vou esquecer nunca aquele abraço, até postei na minha rede social agora de manhã, aquele abraço que ele me deu na final da Libertadores, que ele vem assim, ele vem lá era o momento dele, cara, ele tinha sido campeão da Libertadores, ele veio e fez questão de me dar um abraço assim antes da coletiva, um cara que sempre respeitou muito o meu trabalho e eu sou muito grato
ao Felipe Luiz por tudo que ele fez no Flamengo. E aí começa a torcida a culpar, né? A procurar culpados. Porque o culpado é fulano, o culpado é Beltrano. Eu acho que não tem um culpado. A decisão foi do presidente BAP. Ele fez a avaliação, ele achou que essa era a melhor decisão a se tomar neste momento, e aí só o tempo vai dizer se ele estava certo ou se ele estava errado. Mas eu queria saber a sua opinião. Você, torcedor rubro-negro, você gostou, você concordou com a demissão do técnico Felipe Luiz? Você acha que o Flamengo acertou ou errou? 101 jogos, 5 títulos. O que você acha? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário é muito importante para todos nós. Lembrando também que o Flamengo quer acelerar a contratação do novo técnico, principalmente por conta da final do Campeonato Carioca no próximo... Tô muito gripado. Por conta da final do Campeonato Carioca no próximo domingo contra o Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer nesse dia de hoje. É um dia que promete, um dia que deve ser muito movimentado, até porque se realmente o Flamengo for atrás de Leonardo Jardim, a tendência é que essa negociação seja fechada o mais rápido possível. O Flamengo já parta para marcar a apresentação, contratação e todas essas coisas. Pessoal, deixa aí o seu comentário. Quem você acha que deve assumir o Flamengo agora com essa demissão do Felipe Luiz? Cara, eu tô aqui que eu nem sei o que falar. É uma coisa inacreditável, né, o Flamengo fazer isso. É um cara que ganhou tudo, aí, um cara que vinha demonstrando, né, que ergueu o Flamengo. Agora os caras tirar. E o José Botto? Será que o José Botto também não vai pagar por nada? Vai ficar